Está a gravar. Estamos aqui no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 23. Agora sim, começamos. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. 25. Quien ama su vida, perderá a quien en este mundo aborrece su vida, guardará para vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Perguntas e comentários 23. Aqui no 23, né, é que Jesus está a dizer que é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ahm, Aqui, assim, nós vemos muitas vezes, não é, em que diz ainda não era chegada a sua hora, e aqui é a hora em que ele vai ser glorificado, se aproxima. E pronto, é isso. Muito bem. Exatamente, nós vimos como Isso que eu Jesus. entendo deste versículo, não é? Sim. Sim, sim, nós vemos como Jesus várias vezes comentava que não era a hora dele, que ainda não era o tempo, que ainda não, mas já é o momento. Só quero consultar Uhum. no pergaminho se a palavra hora, que está aqui escrito, é a palavra comum ou é a palavra kairos, que já vamos explicar. Então, é a palavra comum hora. Para quem tinha curiosidade, hora em grego antigo é hora. Claro que é com ômega, então é um O prolongado, hora, que como é nos tempo. Eu queria confirmar porque se fosse kairos, se referiria a um momento específico determinado por Deus. Hum, Mais ou menos como o tempo predestinado, não é? Mas não é o caso, então vamos avançar. 24. Esse versículo, ele se liga muito a uma passagem que Jesus fala que como é que era? Peraí, me perdi. É, Algo como se eu quiser salvar a própria vida, perderá, mas se quem morrer por amor de mim, salvará. Acho que tem um versículo assim. Sim, tem tempo. E eu não lembro exatamente onde que estava, mas foi nele que eu pensei na hora que eu li esse versículo. Acho que nessa segunda passagem, essa que eu mencionei, só é um pouco mais complementar a esse, no sentido de que não é um simples morrer, é morrer por amor de Jesus. Aqui ele diz simplesmente, quem morrer dá muito fruto. Aqui a ênfase é frutificar, é nascer de novo, se reerguer, ter uma pós-vida, vamos dizer assim. Esse é o intuito, o foco principal dessa versão. Enquanto quando a outra vez, quando Jesus falou, ele está enfatizando mais a respeito de como é essa morte. E essa morte é morrer por amor de Jesus, é morrer pela causa, não é simplesmente morrer, é morrer fazendo aquilo que Deus quer, que Jesus quer. Exatamente, ou seja, vamos aprofundar isso no versículo 25. Ah, Eu? isso que comentava Lucas. Sim, sim, vamos para o 25. 25. Quien ama su vida, perderá. Y quien en este mundo aborrece su vida, guardará para vida eterna. Ok. Nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, pasajes paralelos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, él dijo en varias ocasiones, en varios momentos, esta, esto es algo muy fuerte. Él dijo que donde está tu tesoro está tu Aquilo, corazón.
¿Cómo? ¿Qué pasó, Iván? ¿Mm? ¿Se salió la hermana Paula? Sim, caiu. A conexão dela acho que não estava muito Ah, boa. ¿cayó internet? Sí, Sim, sim. Mas cayó tú internet. continúa. Ok, bueno, entonces él dijo esto muy tremendo, que al reino de los cielos entraba por la puerta estrecha y que dice, no hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, hacer tesoros en el cielo. Y dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y entonces él les dijo a todos los discípulos, a todos los apóstoles, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y él está diciendo, hagan su decisión, escojan. Es como el Padre en el Antiguo Testamento, en la ley, la Torá, el Pentateuco, le dijo a su pueblo Israel, escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos, dice, la vida e la morte, de vida o da morte, el ben o mal, el obedecer o no obedecer, escoger. Y dice, quien ama su vida lo perderá y que en este mundo aborrece su vida, guardará para vida eterna. O sea, él dice, nuestro Señor Jesucristo, él dice que nosotros escolhemos su camino, su vida eterna, su doctrina, que nosotros le sigamos. Y dice, porque el que ama al mundo, dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y dice, y el que se aferra al mundo, el que ama este mundo, va a perder su vida en el mundo material, en el mundo terrenal, en los pecados. Pero dice, el que ama la vida eterna y el que me sigue a mí, entonces esa vida va a ser eterna. Y como dice allá en Joao, que ya vimos primero de Joao, dice en el capítulo 5, dice, el mundo y pasa y sus deseos, pero el que ama a Dios, el que ama la palabra de Dios, dice, su vida, dice, permanecerá para siempre. Bueno, hasta ahí. Pois aqui o que está ligado com o que Lucas lembrou de outra passagem, estes dois versículos, ou seja, o Senhor Jesus disse que quando ele voltar, bom, que quando nós sigamos ele, não é? Se amamos a ele, ao Senhor Jesus, nós íamos ter de deixar, ele começa, não é? Algum trabalho, íamos ter de deixar a riqueza, íamos ter de deixar o pai, a mãe, a esposa, os filhos. E quem não era capaz de deixar estas coisas por ele, pelo Senhor Jesus, não é digno dele. E em outra passagem também o Senhor Jesus comenta, não é? Que quando ele voltar, e muitos se apresentarão perante ele e vão dizer, não é? Mas eu te servi no teu nome, não sei, levantamos igrejas, no teu nome curamos doentes, no teu nome ressuscitamos mortos. Ou seja, já ressuscitar mortos no nome do Senhor Jesus é um milagre grande, não é? E o Senhor Jesus vai responder: afastaos de mim, não vos conheço. Por quê? Porque aí disse o Senhor Jesus, não é? Que o mais importante é ter uma amizade com Ele, é cumprir o propósito que Ele nos deu, é ser obedientes. E até aqui em João, o Senhor Jesus fala muitas vezes isso, vamos ver mais para frente, por exemplo, no capítulo 15, não é? Vamos ver como o Senhor Jesus diz que quem ama a Ele obedece os mandamentos dele, do Senhor Jesus. E quem obedece os mandamentos é amigo dele também. E quem é amigo dele é o amigo do Pai. Lá está, nos está a dar várias chaves, não é? E o que comentava Lucas já todo ligado, ou seja, num momento todo aperto, e Deus nos prova, não é? Para ver se realmente amamos Ele. E talvez não nos vai tirar a todos todas as coisas, não? Deus não é assim tão... O que aconteceu com Jó
é um caso especial, não é um caso tremendo. Mas no momento da aprovação, Deus pode nos pedir, como Abraão, entregar a Ele ou renunciar por amor a Ele aquilo que nós mais amamos quando não amamos Ele ao máximo ou quando Ele não é nosso primeiro lugar na vida. E aí é quando vamos ver, não é? Como dice, quem ama sua própria vida, perde-la-á. Ou seja, quem ama mais as coisas deste mundo eh, que a Deus, não pode ter a vida eterna, não pode permanecer com Jesus, porque Ele nos pede o extremo, não é? Dar a vida, aborrecer a própria vida, e se renunciamos a estas coisas, é que vamos ter a vida eterna. Mas há quem perguntará, então, Deus quer que abandonemos a família? Não, não quer isso. Também não quer que vivamos na miséria, nem quer que... Essas coisas não quer, nem o sofrimento, não. Mas aqui o que está a fazer referência é que ele deve ser nossa prioridade e que pode acontecer que tenhamos de escolher uma coisa ou outra, ou seja, Deus, o Senhor Jesus, ou as coisas desta vida, não é? Deste mundo, porque até aqui diz mundo, não deste mundo. E aí é quando vamos ver se realmente somos filhos de Deus, amigos dele ou não, como naquela passagem, né? Que o Senhor vai dizer, afasta-te de mim, não te conheço. E se ele dizer isso, já foi, não é? Porque esta passagem, o Senhor Jesus está a se referir quando ele voltar ao final dos tempos, não é? Se naquele momento o Senhor Jesus já fala que não és amigo dele, pronto, já foi. A tua oportunidade era nesta vida, não é? Antes dele voltar. Não no último instante, quando ele já está aqui, já é tarde demais. Como na parábola das virgens, não é? Quando chega o marido, fecha a porta e mesmo que as virgens que ficaram fora batam e clamem, não vai ser aberto. A oportunidade é só uma e neste período de tempo antes do Senhor voltar. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta também. A Hum. respeito de esse vida é bios, Ah, porque seria mais interessante se for bios, porque a vida bios faz parte desse mundo. Então, englobaria, se você ama esse mundo, também não poderia, se você não amar esse mundo, você também não poderia amar a bios, que é a própria vida, vamos no ver. caso terreno. Versículo Sí, sí. 25. Boa pergunta. Vamos ver no pergaminho a que se Dios, está a sí. referir. Si Dios es la vida, la vida terrenal, la vida Material. natural, terrenal, la vida biológica, y el Zoe es la vida eterna del Zoe. Legal, né? Ele é interessante. Sim, Ujú. já consultei aqui. Difícil. Aham. Aqui diz, vou traduzir assim de forma direta. Quem ama a sua própria alma, Mm. ou seja, o seu próprio ser, né? Tu propia alma. En Ajá. este mundo cosmos, aqui a palavra mundo é cosmos. Que é o universo, tudo que existe. Universo, este século, este orden mundial, as coisas terrenais, não é? Isso é o cosmos, mas pronto. Quem ama a sua própria alma vai perder ela. Y que en este mundo, en este século, en este eh, orden mundial, Eu quero traduzir essa palavra também, aborrece, porque na minha tá diferente. aborrece misei, que A, odeia. a minha tá odeia, Pois, a minha versão. sim. Aqui aborrecer está conjugado o verbo misei, que misei é odiar. Odiar. Aborrecer, odiar. Então, a tradução direta seria: quem ama, mas cuidado, que até gostei como está escrito. Quando diz que quem ama a própria alma, está a falar de, não com amor divino, não, está a dizer quem o amor filos, quem tem gosto, quem tem carinho, não é? Quem gosta, quem tem carinho
propia alma y, y, y de en este mundo, no mundo terrenal, ¿no? Eh, vai perder ela, não é? Será que é no sentido de, tipo, alguma pessoa chegar e falar, eu sou tão bom, sei lá, algo assim? Tipo, eu sou suficiente, eu já estou no nível de perfeição, algo assim? É mais no sentido do egoísmo. Quem quer, quem gosta de si próprio e o importante é eu estar bem, né? A esse é o que se refere. Porque não está a utilizar o amor divino, que é perfeito, está a utilizar o amor humano, que é Uhum, imperfeito. Eu achei que estava mais se referindo a uma questão mais da qualidade interior, ou seja, por exemplo, eu normalmente me sinto, se olho para mim mesmo, eu me acho muito pecador. Dentro dos meus próprios pensamentos, por mais que eu tente fazer o bem, eu sinto que a minha alma tende para o mal. E por isso eu odeio. Pois. Mas será que talvez algumas pessoas olhem para si mesmo e falem, não, eu sou perfeito desse jeito. Eu tenho tudo que eu preciso ter, não preciso ser alguém melhor. Pois aqui está a dizer esse sentido de quem gosta de se cuidar a si próprio, mas com um amor humano, não é? E uhum, conforme a este mundo. Ou seja, já podemos entrar, como vimos com Paulo, no hedonismo. Quem gosta de se manter bem, de sempre priorizar o conforto, os gostos, a boa vida terrenal, este vai perder-se, não é? E quem odeia este egoísmo, este hedonismo, quem odeia estas coisas deste mundo material, é quem vai guardar, eh, vai preservar a alma para a vida eterna. E aí está a dizer, como falou a irmã Rebeca muito bem, a irmã Rebeca fez referência no Antigo Testamento quando Deus, Pai, não é? Fala, não é? Aqui eu tenho dois caminhos, também fala. Aqui eu tenho duas portas, né? Um é para a vida eterna, outro é para a morte. Escolhe tu. Inclusive, Deus acrescenta. E o que eu quero de ti é que tu escolhas a vida e que vivas e tudo isso. Mas é triste porque a maioria vai escolher o caminho que é para a perdição, né? Mas lá está, Deus dá estas duas opções. E o que está a dizer o versículo? Quem prefere as coisas deste mundo, os prazeres, a boa vida, o conforto, e quer preservar só isso, guardar, né? Vai perder tudo. E quem aborrece, odeia as coisas deste mundo, as coisas terrenais, e prefere as coisas espirituais, é quem vai guardar a vida para a vida eterna, a alma para a vida eterna, em específico. Irmão Ivan, Hum. perdão. Eu apresentarei marido de Cassandra, esposo da Elda, marido de Cassandra, irmão Olá, Carlos, Lá, irmão Lucas de Brasil, irmã Paula, portuguesa, pero está en Francia. Este, marido de Cassandra, irmã de Elda. é o cunhado. Mucho gusto. Estamos en otra sala. Ah, gosto. Muito bem, continuemos. Então quem... Isso que o Ivan está a dizer é morrer para si próprio, não é? Como Sim, sim, Jesus diz muitas vezes, quem não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim, não é? Morrer, no fundo, é morrermos para nós próprios, a prioridade é Jesus, não é? Se bem que a gente sabe que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, mas tem que haver essa decisão, não é? De o seguir sem nenhum interesse. sim. Sem nenhum interesse. Porque há muita gente que segue, não é? E só quando as coisas correm mal. A minha internet acho que está muito mal hoje. Estão a Ah, ouvir? tudo bem? sim, Sim, sim. conseguimos ouvir. Uhum. Não. Sim, ouvimos. Ah, estão a ouvir. Sim. É isso. Eu compreendi mesmo quando o irmão Lucas estava a falar.
Eu, eu, eu vejo realmente essa, essa, ah, essa frase à cabeça, não é? Que Jesus diz que a gente tem que morrer para nós mesmos e Exatamente. renunciarmos a nós mesmos, não é? Quando o irmão Lucas estava a dizer isso e depois o Iba completou e a irmã Rebeca também. E é isso, no fundo, morrer é isso, é essa morte não física, mas deixar o homem velho e nascer de novo, não é como diz Paulo. Isso. Sim, sim. E, por exemplo, aqui termina e diz: quem odeia a própria alma, ou seja, as coisas estes sentimentos que falamos e estes interesses nesta terra, né? Este é que guardará a alma, ela própria, não é? Para a vida eterna. E aqui sim utiliza, não utiliza a palavra alma, aqui utiliza zoen aionion, que seria a Zoe já sabemos que Zoe é vida eterna, vida infinita, e quando o Senhor Jesus fala que Ele é a vida, sempre utiliza esta palavra Zoe, ou seja, o Senhor Jesus é Zoe, não é? E aqui acrescenta para ninguém não ter dúvida, Aionion, que é eternamente por sempre, não é? E pronto, vamos avançar. 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E aqui está parte do que comentava a irmã Paula. Se alguém me servir, siga-me. Ou como comentou a irmã Paula, tome a sua própria cruz e siga-me, que isso falou Paulo. Muito bem. Vamos para o intervalo e quando voltemos pegamos outro bloco de versículos. Até já. Já voltamos do intervalo e vamos a ver. Bom, comentávamos sobre a importância de servir ao Senhor Jesus, tomar a cruz e seguir Ele, ter Ele como prioridade na nossa vida e sim, negar-nos a nós próprios quando é necessário, que normalmente é necessário, porque, como bem comentou Lucas, nossa alma, nosso ser, não é? Sempre tem tendência pelo mal. Então, sim, para ser amigos do Senhor Jesus é necessário negar-se continuamente, negar-se eh, essa tendência. Muito bem, vamos para outro bloco de versículos. Agora vai ser o versículo 27, o Lucas, a irmã Paula o 28, irmã Rebeca o 29, e se houver tempo eu vou ler o 30. Então vamos avançar. 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mais precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Amém. Ok. 29. Ora a multidão que aí estava e a que tinha ouvido, disse que havia sido trovão. Outros diziam, anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Bem, perguntas e comentários, 27. Ah, esse versículo me faz lembrar o Getsemane.
Jesus. É, de certa forma, nossa oração também já estava bem angustiado, bem é, ansioso pelo que havia de vir, havia de vir. E, e ele, e ele pediu, chegou a pedir a, a Deus Pai, né? Para que fosse possível, que fosse passar, né? Passasse esse cálice, ou seja, passasse esse momento, é, mas submeteu-se, né? Submeteu-se a Cristo. Claro, esse momento ainda não tinha chegado. Provavelmente no Getsemane ele sentiu isso com muito mais intensidade, muito mais pavor do que ele já estava sentindo aí. Ainda faltava uma semana para acontecer. O Getsemane já é na noite do onde Jesus morre, quando Jesus morre. E, e ele já uma semana antes já estava sentindo essa agonia da, do que ele sabia que estava por vir, né? Da morte dele. E interessante. O meu tá aqui, em vez de ser esse ponto de vírgula, tá um ponto de interrogação. Vamos ver. Vamos, também eu já estava com vontade de abrir outra vez o pergaminho. Estava curioso. É como um ponto e vírgula ou dois pontos. Olha, quando o ponto está no meio, estás a ver aqui? Assim era em grego. Quando o ponto não está embaixo, sino está no meio, é para nós como se fossem dois pontos. Também pode ser ponto e vírgula. Não é específico, não é? Os gregos não tinham do, E para interrogação seria como? ah, é como exclamação. É, vamos ver se tem por aqui um com interrogação. Ah, o 27. 27. Vamos para o 27 rápido. Mas é o mesmo. Hum, É o mesmo versículo. não. É o Olha, que eu li. quando tem ponto e vírgula no grego, é como a pergunta. Quando tem um ponto no meio, é os dois pontos. Olha, é o contrário, né? Uhum. Quer dizer, não totalmente o contrário, mas enfim. Sim, sim. Mas... E olha que esta era a época quando no alfabeto grego já tinham mais pontos gramaticais, mais símbolos, mais sinais. Porque no grego assim mais antigo todo era em maiúscula e às vezes não tinha nem espaços entre as palavras. Então, os próprios gregos, na mente, na hora de ler, é que sabiam como separar as palavras e tudo. Era mais difícil. Isto já com tantos sinais e símbolos, era mais para os estrangeiros. Este tipo de gramática era mais para nos ajudar a nós, os estrangeiros. Muito bem. Então vamos ver o 25, que estava curioso. Ah, não era o 27, desculpem. Eu estou aqui com a cabeça um pouco misturada. Hoje apanhei muito sono. A minha alma está turbada, é o que eu queria ver. Tetaractai. Olha que eu não tinha visto esta palavra. Eu pensei que ia aparecer a palavra frontisei ou a palavra... ah, outras palavras, mas esta não conhecia. Que é taraço. Bom, taraço é... Vamos ver aqui. Estou a aprender uma palavra nova. Muito bem. Taraço. Taraço. Propriamente por en movimento. Agitar de aqui para lá. Sacudir de um lado para o outro. Ou seja, mexer muito uma coisa assim. Assim. Isso é taraço. Figuradamente, acionar algo que deveria permanecer quieto, estático ou tranquilo. Até interessante algo que normalmente nunca se move, taraço é mexer isso, não é? O qual é contra a natura ou é uma coisa estranha de acontecer, não é?
incomodar, agitar, causar uma perplexidade interna, uma agitação emocional, por provocar agitação demais, ou seja, uma perturbação interna. Então já imaginamos o que o Senhor Jesus estava a sentir, não é? A alma dele, que ele está a dizer que normalmente está em paz, está estática, estava assim, alguém pegou assim, estava a remexer muito forte, é o que ele estava a sentir. Agora minha alma está assim. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Viu? O meu fica. Parece que tem uma tendência a ser uma pergunta, né? Sim, O que sim. direi eu? Salva-me desta hora? Ou Bom, aí seria a afirmação. seria afirmação ou é uma interrogação? Vamos ver, peraí. Você falou que era. Sim, sim. Hum, cai ti ei pó, que farei eu? Cai ti ei pó, que farei eu? Pater, soson me ectes foras tautes. Ah, é uma afirmação. Essa parte está bem traduzida, não tem problema. E que direi? Aqui não é bem o que direi, é e que farei eu? Mas pode ser dizer também pater, ou seja, pai, salva-me, que soson. Daqui vem a palavra soteros, que o Senhor Jesus é o Salvador. Soter, que é salvar, livrar, eh, libertar, salvar, curar. ¿No es? No caso es salvar, ¿no es? Sálvame de esta hora, de este momento, de este periodo. Mas, por isto, eu tenho vindo eh, ao mundo, né? Por isto eu tenho vindo. Repete de novo aqui, para esta hora. Pai, sálvame desta hora, mas para isso vim a esta hora. Ao invés de dizer hora, podemos dizer período ou momento. Pai, sálvame deste momento, desta hora. Mas para este momento é que eu vim. Exatamente o que o Senhor Jesus insiste, não é? Ou seja, Ele que é o príncipe da paz e que no meio da tormenta, quando todo mundo parecia estar angustiado e tinham desistido da vida, Ele com uma palavra acalmou a tormenta, com toda a calma e com toda a paz. E Ele que é assim, que por natureza é tão firme, tão imperturbável, não é? Inamovível. Alguém pegou a alma dele e assim estava assim, agitar ele, ou seja, o nível de angústia que ele já tinha. E não está a falar de forma superficial, está a dizer a alma dele, ou seja, a parte mais profunda dele já estava angustiada. E sim, ele estava a pensar, não, Pai, salva-me desta hora, mas ele rectifica e reafirma. Para isso vim, para este momento vim, não é? Ou para esta hora vim. E é isso, ou seja, também nós, se não sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, bom, já sabemos o propósito geral, não é? E de pregar o evangelho a toda criatura, não é? Também já sabemos outros propósitos que todos temos, não é? No geral, os filhos de Deus. Mas, além disso, também Deus nos dá ser um propósito específico. Pode ser um ministério, pode ser alguma coisa que Deus quer que nós façamos, não é? Não necessariamente um ministério, pode ser outra coisa, mas algo específico, sempre Deus nos dá este objetivo. E o objetivo do Senhor Jesus estava mais que claro para ele e para, para os entendidos, né? Porque até quando ele nasceu, Simão e como se chamava-se a outra mulher que apareceu, profetisa? Mas pronto, quando apresentaram ele no templo, ¿m? Não era Ana? Isso, Era Ana. Ana e Simão. E os dois apareceram no templo e cumpriram o propósito, porque até este homem já era muito velho
y até Deus prolongou os dias dele para que ele conseguisse cumprir esse propósito específico. Da mesma maneira, o Senhor Jesus aqui está a falar do propósito dele aqui na terra e da vida dele carnal, não é? Porque ele ia morrer fisicamente. E nós também, se nós não conhecemos o nosso propósito específico, é vital perguntar, é vital consultar, é vital na oração perguntar a Deus qual é, não é? Para que estou aqui? O que tu queres de mim? Procurar que Deus nos responda, não é? E exatamente, vai chegar um momento crucial, um momento mais duro, e lembrar isto mesmo que nossa alma esteja tão agitada e que queramos que Deus nos tire de aí, nos salve, poder dizer, não é? Com essa ousadia, com esse valor, dizer, se é para isto mesmo que Deus me trouxe, não é? É para isto mesmo que Deus me salvou, para cumprir este propósito. Esperemos que no momento difícil consigamos, não é? Porque sabemos que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Muito bem, vamos ao 28. 28 Mas é... aqui neste versículo, Ok. aqui Jesus termina, né, a dizer a continuação do discurso que ele estava a ter no 27 e diz: Pai, glorifica o teu nome. Aqui aquilo que eu entendo é que Cristo está a dizer: não importa, não é a vontade dele, o que importa é que o nome de Deus seja glorificado. Um, e depois de Jesus ter dito, não é? Eu entendo que isto aqui é uma entrega total, quando ele diz glorifica o teu nome, não é? É que a vontade de Deus seja feita e então vem uma voz do céu, não é? Aqui é a voz do Pai, Deus Pai, em que ele diz que eu já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Aqui já o tenho, eu entendo que é o meu nome, não é? Eu já o tenho glorificado porque todo o ministério que Jesus fez glorificou o nome de Deus, glorificou a Deus e outra vez o glorificarei. Aqui entendo que esse futuro, não é? É o que Jesus está para passar, não é? Na cruz e pronto, Deus sabe, não é? Que ele vai ser vencedor, como saiu, e pronto, é isso que eu entendo aqui, não é? Que realmente todo o tempo Jesus glorificou o Pai, não é? E tudo ele dizia para a glória do Pai, isso que tudo aquilo que a gente faz, né? Até porque se a gente faz alguma coisa, não é por nosso mérito, por nós próprios não conseguimos fazer nada, mas é para a glória de Deus, não para a glória do homem. Muito bem. É isso que eu entendo aqui no versículo 28. Eu queria comentar mais, mas é melhor ler primeiro o 29, porque está interessante. 29. 29. Ora, a multidão que ali estava e a que a tinha ouvido dizia que havia sido trovão. Outros diziam, anjo lhe falou. Então, él comentó, la multitud, había muchos, no dice la palabra de Dios, pero que era miles, cientos. Entonces, nuestro Dios, Pai, se manifiesta tremendamente, tremendamente. Es como cuando João Batista bautiza a nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán y se fala nuestro Pai, Dios Pai, y se oye su voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Y otra vez esa multitud escucha, palpa, presencia y son testigos de escuchar la voz de Dios y decían, le ha hablado un trueno. Y otros decían, no, pues un ángel, ha de ser un ángel. Entonces, qué tremenda manifestación y qué glorioso y qué misericordioso, qué maravilla que el Padre Celestial se haya manifestado así. Y también en una parte de Apocalipsis dice que la voz de Dios es como relámpago, como un trueno, es fuerte, estruendosa. Y cuando estaba el pueblo de Israel en el monte Sinaí, dice que
Moisés, tú habla con Dios, tú habla con Dios. Dice, porque si nosotros nos acercamos y si nosotros hablamos con Dios, dice, podemos morir. Entonces había relámpagos, truenos, tremor en Monte Sinaí, también en el río Jordán. Y ahorita en esta ocasión, qué tremendo, o sea, la voz de Dios es como un trueno, es algo que estremece, tremor y temblor. Bueno, hasta ahí. Pois, isso que fala a irmã Rebeca é muito interessante, é o que está aqui escrito, não? Ou seja, exato, foi a entrada triunfal e como falamos, para relembrar, lá do sepulcro de Lázaro, uma multidão estava a vir para Jerusalém, que já vimos que não era longe. E de Jerusalém, alguns saíram ao encontro de Jesus. Depois, Jesus entrou e todo mundo arrancou as palmeiras, as ramas os ramos das palmeiras e jogaram os abrigos no chão, né? E para ele passar como um rei. E depois chega um grupo de gregos que queria falar com ele, e o Senhor Jesus começa a responder estas coisas que muitos não compreendiam. E no meio de tudo isso, e exato, uma multidão muito grande, porque Jerusalém era uma cidade com muita população, começa a se ouvir aí a voz de Deus, né? O trovão. Como falou a irmã Rebeca, como no Sinaí, que até o povo de Israel suplicou a Moisés não ouvir mais a voz de Deus diretamente porque sentiam que iam morrer de tão forte. Se sentiam assim tão insignificantes e a voz de Deus tão poderosa que até a terra tremia e que o salmista fala que até os montes se desfazem na voz de Deus. Imagina tão forte que é isso. E isso já na época do Senhor Jesus, aí no meio dessa multidão, outra vez ouviram assim essa voz tremenda depois de tanto tempo. E não é a única vez, lá no Jordão, no princípio deste evangelho, no capítulo 1, nós lemos já como quando o Senhor Jesus foi batizado, também se abre o céu e a voz do Pai. E são momentos assim importantíssimos e dá para ver. Porque na transfiguração também, né? E na transfiguração, exatamente, ou seja, primeiro quando o Senhor Jesus começa o ministério, porque quando se batizou o Senhor Jesus, logo foi para o deserto e começou o ministério. Depois, na transfiguração, que foi a revelação para os apóstolos, para que acreditassem e compreendessem que Ele mesmo é Deus. E agora que já vai concluir o ministério aqui na terra do Senhor Jesus, novamente, eram momentos assim, cúspide, eram momentos realmente importantes. E eu vou ler o 30. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Eu quero ver que palavra de amor utiliza. Vamos ver lá no 30, rapidamente. Jesus caí em mim ao te que com ele. Ok. Muito bem. Então, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Vou ler um bocadinho mais para concluir hoje. Chegou já? Para o amor? Não utiliza a palavra amor, mas está a dizer que esta voz responde, aqui está. Aliás, vou copiar aqui, vou colar lá para poder ver isto com mais calma. Ou podemos ver aqui também, olha, vou mostrar. Respondeu Jesus e disse: Não veio, Gegonen e vir, ou não surgiu, esta voz por mim, pela minha causa, ou devido a mim, mas por causa de vós, ou devido a vós. Ou seja, a vocês, a vós, né? Ou seja, no pergaminho não utiliza a palavra amor. E por que colocaram? Imagino que porque fica mais bonito. Ou seja, o que diz no pergaminho não é pela minha causa, não é para mim, nem por mim,
é por vocês e por causa de vocês. Na minha tradução não diz por amor, não. Pois. Esta palavra, Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. sim, e é a tradução mais direta. Imagino que meter uma palavra amor para embelezer, mas exatamente aqui o que está escrito é causa. É por vós, não é por mim nem para mim, é para vocês. E é verdade, é para que para que nós acreditássemos, porque o Senhor Jesus já sabia destas coisas e o Espírito Santo podia comunicar-se com ele diretamente, sem nós ouvirmos, não é? Isso era para dar testemunho na multidão. E até eu fico a pensar em outra coisa, mas não queria me estender muito. Ou seja, esta multidão que está aqui a ver Jesus, que está a proclamar ele rei, que já jogou as capas no chão e que já foi pelas palmas, que era um sinal de receber um rei, e que já ouviu o céu se abrir e o Pai proclamar estas coisas. Pouco tempo depois vão gritar que o Senhor Jesus seja crucificado. É como o povo de Israel também no deserto. Ou seja, estava a ficar pensando nisso, mas pronto, assim é a multidão, não é? Muitos são os que ouvem a voz de Deus e poucos são os que realmente são fiéis, né? Porque era uma multidão, era uma cidade inteira, não é? Continuamos. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Está a falar do inimigo. Por quê? Porque o inimigo pensa que vai derrotar a Jesus, mas como Jesus ressuscitou, tirou o poder da morte do inimigo, a autoridade que podia ter a morte sobre nós, o Senhor Jesus tirou. Inclusive, já esqueci qual é o versículo, mas nós veremos com calma, que diz que tirou as chaves, não é? Isso é um símbolo de autoridade, não é? Por isso é a hora que será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, está a falar quando ele for crucificado, né? Todos atrairei a mim, né? E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Lá está. João confirma se alguém tinha dúvida de que estava a falar Jesus. O bom é que João sempre embaixo fala. Isto se referia a isto. E está bem porque João teve 70, 80, 90 anos para pensar e conversar Eu, com por Deus. exemplo, pensaria que levantar da terra é ressuscitar. Pois. É o bom de João e do Espírito Santo como manda João escrever este evangelho, porque João já teve tanto contato com o Espírito Santo durante tantas décadas, quando escreveu este evangelho, que ele próprio escreve aqui este versículo embaixo para dizer: Ah, eu quando era mais novo não compreendia, mas agora que eu já sei, vou adicionar, porque quem leia isto capaz que vai ter a mesma dúvida que eu tive. E isso é bom, não é? Porque isso é amor para nós também, não é? Ou seja, está a ter consideração que nós podemos ficar com dúvidas e nos adiciona estes versículos para nos ajudar. E eu queria só ver, para encerrar o estudo de hoje, a palavra expulso, no 31. Porque aqui Lucas, o outro dia, me comentou. Há quem diz que o diabo já não está na terra porque foi expulso da terra. E eu comentei para Lucas, não, aqui o Senhor Jesus está a se referir à autoridade da morte, do pecado e essas consequências para os homens. Deus, o Senhor Jesus, eh, anulou isso, cancelou tudo, destruiu tudo, tirou a autoridade toda, né? E vamos ver. Aqui está a palavra. Palavra é ficar fora, ser jogado fora, tirado, enviado
desfeito, despedir, ah, excluir, impeler. Essa é uma palavra bem mais antiga, isso me parece mais latim, não é? Impeler, Precisa impedir, né? ajá, impelir, lançar, outra vez tirar, tomar. Ou seja, como falamos aqui, é destituído, não é? É destituído e desfeito, excluído. Ou seja, esse reino de pecado, esse medo que podia nos causar a morte e a consequência do nosso pecado e nossa condena, o Senhor Jesus tirou todo esse domínio do inimigo, do diabo, incluindo a morte. Por isso é que nós nem, não devemos ter medo nem a morte. Se para alguém que não é salvo, o pior que pode acontecer é a morte, porque já não tem mais salvação, né? Nós que já não temos esse problema, já nada deveria nos causar medo, não é? E isso é o que o Senhor Jesus fez e o que está a dizer agora. Mas é estranho porque ele fala, agora é o juízo desse mundo, mas o juízo desse mundo só não vai acontecer no final dos tempos? E também a expulsão do diabo desse mundo também só vai acontecer no final dos tempos. Pois, aqui está a falar mais da autoridade ainda. Não sei, mesmo com as traduções que você me mostrou, ainda me faz parecer que ele está expulsando mesmo o diabo desse mundo. E juntando com o juízo desse mundo, também Falta, Jesus não veio falta, julgar. falta Hum? falta menos de um minuto. É capaz de fechar a qualquer momento. Ah, Falta menos de um minuto. vamos ter de conversar isso